Boa tarde, meu nome é Pedro Sarnetti, candidato do concurso para professor de Educação Física no ramo de artes marciais do concurso do SESC. Vou agora apresentar a aula cujo tema sorteado foi Aspectos Socioculturais das Lutas. Essa aula será dividida em 6 grandes tópicos, cujo principal são conceitos iniciais, que é dividido na parte dos conceitos de lutas, artes marciais e jogos de combate. As pessoas têm uma grande confusão com esses conceitos e isso tem atrapalhado bastante na hora de realizar os procedimentos de montagem de aulas mesmo. Existe uma diferença considerável entre lutas e artes marciais, jogos de combate e mesmo de esportes de combate. O próximo tema, o subtema será o de cultura e movimento humano, e a seguir, então, o tema 2 será o movimento nas lutas enquanto símbolo cultural, que é dividido na parte na especificidade dos esportes de combate, e o outro tópico subtópico é a materialização da cultura no corpo. Então, o próximo tópico será referente aos rituais e princípios das artes marciais no esporte de combate, para finalizar com a demonstração de possíveis estratégias de aula para o ensino desse conteúdo especificamente, e finalizando então com as estratégias de avaliação e uma conclusão com o resumo daquilo que foi ensinado. As lutas podem ser definidas simplesmente como atividades de confronto corporal, enquanto as artes marciais têm uma definição mais complexa, pois são consideradas como práticas corporais combativas de possibilidade letal, portanto de morte, originadas por grupos guerreiros como samurai, Hwarandô, entre outros, que foram modificadas para atuar nas esferas social, física e espiritual. E é justo devido a essa esfera social e espiritual que as artes marciais se diferenciam tanto das lutas no que diz respeito aos valores que serão abordados posteriormente. Os jogos de combate, por sua vez, são definidos como jogos de oposição com alvo humano e fusão entre ataque e defesa. Justo por serem atividades abertas, são ideais para o ensino prático das lutas e artes marciais para o contexto escolar e para outros contextos de infância, em jogos como esses que estão contidos nesse livro e em muitos outros. A educação física não pode reduzir o movimento humano a um fenômeno meramente físico, meramente mecânico. Deve-se reconhecer o humano que realiza esse movimento, quais são as suas significações culturais e qual a intencionalidade dos movimentos que ele realiza. Então, conhecer a definição de cultura torna muito importante para o entendimento mais abrangente das lutas. Portanto, cultura é definido como conjunto de ideias, comportamentos, símbolos e práticas sociais artificiais, não naturais, portanto não biológicas, aprendidas de geração em geração por meio da vida em sociedade. Justo por isso que a manifestação de determinada cultura de luta ela é indissociável dos aspectos sociais onde foram desenvolvidas, ensinadas, aprendidas e praticadas. O movimento humano é um aspecto central para a criação, absorção e manifestação dos conteúdos simbólicos que foram criados por uma determinada sociedade ou comunidade. A característica e o significado dos movimentos é específica à cultura onde eles foram desenvolvidos. Sendo assim, mesmo absorvendo movimentos de outras culturas, esses movimentos serão realizados no esquema motor tradicional daquela cultura, como se fosse uma assinatura. O que eu quero dizer com isso é que, para entender este conceito, basta que se observe a maneira como um chinês joga futebol e comparar como um brasileiro joga. E é justo devido a essa assinatura cultural
manifestada na execução dos movimentos que o brasileiro Hélio Gracie criou a partir do jiu-jitsu tradicional japonês, o jiu-jitsu brasileiro, que é considerado por muitos como uma arte mais eficiente para o combate corpo a corpo, porém menos eficiente para aquilo para o qual foi criado, que também envolve o desarme de armas cortantes. Um outro exemplo dessa assinatura seria a maneira como os brasileiros lutam judô quando comparado com os japoneses. Há diferenças incríveis na parte técnica, tática e emocional que influencia consequentemente os movimentos. O corpo humano possui história e essa historicidade faz com que o corpo se modifique constantemente e que os gestos adquiram significados novos mediante as experiências que vão ocorrendo. Um exemplo disso seria que, devido ao suposto forte treinamento com espadas e muitas batalhas, atualmente é possível, utilizando entre outras metodologias, identificar um viking pela sua ossada, pela densidade mineral óssea de membros superiores e também por alguns acidentes ósseos ocasionados por deformações crônicas de treino ou deformações agudas ocasionadas por constantes batalhas a que se submetiam. A luta, um fenômeno sociocultural presente na sociedade desde os tempos mais remotos, quando manifestada sob a forma de arte marcial, é dotada de significados que estão presentes em seus rituais e princípios. Esses princípios filosóficos devem, mais do que ser decorados e verbalizados, eles devem ser passados aos alunos por meio dos rituais marciais e principalmente por meio da conduta do professor. Como cada arte marcial surgiu devido a uma necessidade de sua cultura, cada uma tem um sistema de valores próprio. Alguns são semelhantes, são relativamente semelhantes, mas todas são igualmente bonitas e profundas e interessantes. Como faixa preta de Taekwondo, eu gostaria de demonstrar alguns princípios que eu conheço, que são os princípios do Taekwondo, e mostrar como ele tem correlação com outra modalidade muito pouco conhecida, que é o Farang Musu. Os princípios do Taekwondo, então, eles são a cortesia, a integridade, a perseverança, o autocontrole e o espírito indomável, enquanto no Farang Musu, os princípios são justiça, excelência no treinamento, a diretividade, efetividade na ação e no combate, humildade no coração, a força no caráter, a liberdade de expressão, a sede por conhecimento, o poder da verdade e o respeito pela sabedoria. Se observarmos, a cortesia é uma maneira de expressão da humildade e do respeito. A integridade, por exemplo, ela está relacionada à verdade, ao poder da verdade, à força de caráter. Então, esses princípios são o que há de mais valoroso na prática das artes marciais, com o meu entendimento. A prática de lutas na escola pode causar grandes benefícios aos alunos. Os benefícios podem ser sociais, como a melhoria do autocontrole, da responsabilidade, da perseverança, da cooperação, do respeito, da socialização, da educação, da integração e de competências afetivas. Benefícios psicológicos, por sua vez, são o aumento da estabilidade, do controle emocional, da perseverança, redução do neuroticismo e redução da agressividade. A prática do Taekwondo causa aumento do fluxo sanguíneo para determinadas regiões do cérebro e, como consequência, o aumento da inteligência motora, do senso de espaço, da noção de tempo e da consciência. Aumenta também a oxigenação de outras regiões do cérebro responsáveis pela coordenação fina, senso de tempo e espaço, percepção corporal e autocontrole. A estratégia das aulas, que podem ser lidas com o recurso pause, devem ser feitas de forma interdisciplinar com a cooperação de outros professores. O mesmo raciocínio vale para as estratégias de avaliação, cujos aspectos conceitual, procedimental e atitudinal devem sempre ser considerados. Os tópicos principais podem ser retomados. Existem diferenças entre lutas, artes marciais e modalidades esportivas de combate. A educação física deve considerar os aspectos socioculturais do movimento. O movimento, enquanto símbolo cultural, sofre influência da cultura local, ao mesmo tempo que influencia toda uma sociedade. As artes marciais, por meio dos rituais, promovem uma agregação de valores filosóficos. A prática de lutas na escola promove uma série de benefícios aos estudantes. Obrigado.